Vamos fazer agora a análise da luta entre Martin Day, que vai estar enfrentando o Davey Grant. Aqui comigo, João Menegali Barbie e Caio Alândia. Barbie, o Martin Day tá vindo de derrota na sua estreia do UFC. Você deve ter investigado a vida desse cara aí. E olha que ele já tinha perdido um Dana White Contender, né? E também perdeu na sua estreia do UFC. O que você vê aí? 2 anos parados quase aí. Você acha que ele pode ter melhorado alguma coisa? E o que você vê no jogo dele? O curioso aí é que eu acho que se não fossem os 2 anos parados do Martin Day, essa seria uma aposta relativamente fácil nele. Porque ele tem uma trocação muito bacana mesmo. Aliás, você falou a respeito de pesquisar a vida do cara, sabe de quem que ele é parceiro de equipe? Do Max Holloway. Eu ia esperar falar, não, Barbie, eu não sei. Pois é. Então, já é até esperado que ele tenha uma trocação boa da forma que ele tem, dado o parceiro de equipe. E é realmente interessante. Ele é um cara que trabalha boas combinações de boxe e tem bons chutes, principalmente chutes frontais, mas ele peca em questão de defesa de quedas e trabalho no solo. Ele não tem a fluência que o Holloway tem no clinch para se desvencilhar e ele não tem o footwork para se esquivar da guarda, apesar dele ter um bom footwork para o nível que ele está lutando. Na verdade, o footwork dele para o nível que ele está lutando é realmente excelente. Como eu falei, ele é um cara alto para a categoria, ele tem bons jabs, bons diretos, boas combinações de soco, e se não fossem esses 2 anos parados, eu acho que seria uma aposta até tranquila, porque mesmo a estreia que ele perdeu, foi uma luta bem contestada e a maior parte das pessoas e da mídia especializada pontuou para ele. E ele passou uns bons perrengues, sendo quase finalizado com uma guilhotina no primeiro round dessa luta, e realmente deu para ver que ele tem essa brecha aí no jogo de grappling, mas ele não é um cara especialmente fácil de se encurralar ou de quedar. Ele fica devendo muito nesse quesito, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa que qualquer lutador vai conseguir fazer. E essas são as qualidades e também os defeitos dele. Do outro lado aí tem um inglês, né, o britânico Davey Grant. Vem de vitória aí sobre o Grigori. É que não aparece o nome do cara, tem que ficar adivinhando. Bom, do outro lado tem o Davey Grant aí. Foi o quê? Quê? Achei que tinha falado alguma coisa. Não, eu só ri porque a gente tá falando como que é. É Davey? É Davey. Aí você... Tem o Davey Grant. Porque eu tô... Só pra falar, porque, mano, o adversário dele é o Grigori Popov. Então. Grigori Popov. Aí... que não aparece o nome do infeliz, né? Aí eu tenho que passar o mouse e aí fica quase ilegível. Pera aí. É melhor não falar nada. Bom, do outro lado temos o britânico aí, o Davey Grant. João Menegali Barbie deve ter pesquisado a vida dele também. Esse já tem mais lutas pelo UFC. Embora tenha nossas últimas 5 lutas, 3 derrotas. O que a gente pode esperar dele aí? O Davey Grant é um cara com um estilo bem curioso na trocação. Ele se baseia quase só em chutes. Ele tem mão, mas ele só usa as mãos porque todo lutador tem que saber usar um pouco. Ele basicamente só acerta chute, só tenta chute. São chutes rodados, são chutes laterais, pisões laterais, chutes baixos. E ele até que faz isso decentemente. Venceu a luta até na trocação com o Popov nos primeiros rounds, justamente porque essa distância de chute é desconfortável para boxeadores, sabe? Mas só que é um cara bem limitado em pé, limitado ao ponto que ele tomou um knockdown pro Manny Bermudes, que tem uma das piores trocações que eu vi no evento. Um grappler excelente, mas uma das piores trocações que eu vi no evento. E o forte dele tá realmente no chão. Ele queda sempre a partindo do chute, ou seja, essa tentativa de queda na distância, atacando as pernas e os quadris do adversário, coloca no chão contra a grade, tenta pegar as costas e tenta trabalhar um ground and pound. Só que ele é um cara que dá muita brecha para o oponente escapar. Eu tenho a impressão que ele acredita demais em umas posições que simplesmente não estão lá. Você vê ele, às vezes, achando que vai conseguir pegar as costas e perdendo totalmente a pegada no adversário por conta disso. A luta contra o Popov foi um belo exemplo. Ele quase foi finalizado com uma Kimura, depois com uma chave de braço, porque ele acreditou
em uma pegada de costas que simplesmente não existia e deixou o adversário trabalhar por cima dele. Você vê isso acontecendo demais nas lutas dele, sabe? Ele também não é um cara que tem dos melhores condicionamentos físicos. No terceiro round ele diminui visivelmente, mas só que ele trabalha bem por 2 rounds. É um cara com um bom queixo, boa resistência a golpes, apesar disso que eu falei em relação ao Manny Bermudez. Mas essas são as valências técnicas e físicas dele. Eu acho que não é uma luta interessante para ele trocar de qualquer forma, então é um duelo de estilos. Vamos falar disso mais tarde. E aí, Caio, como é que você enxerga essa luta aí? Luta que vai abrir o evento. Rapaziada, luta que vai abrir o evento. O que acontece? O Day é um cara que tem um volume bastante grande de golpes. E ele vai enfrentar um cara que essencialmente tem essa questão com chutes. O Grant não tem um volume tão grande e não tem uma precisão tão grande. Enfrentando um cara que costuma bater em um grande volume e dependendo dos efeitos que a inatividade do Martin Day possam causar, eu acredito que ele tem um relativo favoritismo. Não acredito que o Grant tenha condição de pôr para baixo. Acredito que o Day ele tem a movimentação lateral suficiente para evitar tentativa de queda. Desculpa, deu uma engasgada aqui. Então eu acredito sinceramente que o fiel da balança dessa luta é o quão a inatividade pode ter atrapalhado o Martin Day. Para mim, ele é favorito nessa luta, porque ele tem uma trocação mais alinhada, mais completa, mais variedades de golpes, ele tem uma movimentação melhor, ele tem condição de evitar as tentativas de queda, e trocar pro Grant não é uma coisa muito natural, ele não tem muita facilidade em pé, apesar dele ter uma variedade absurda de chutes, de chutar de todo lado, de chutar de tudo. Os chutes em geral são preparações para uma tentativa de queda. Então, particularmente para mim, o favorito dessa luta é o Martin Day. E você, Barbie, concorda com o Caio? Deixa eu falar de novo. E você, Barbie, concorda com o Caio? Deixa eu falar de novo que você interrompeu. E você, Eu tô drogado. Pode falar, Capitão Carisma. Eu tô drogado. Barbie. E aí, Capitão Carisma, você concorda com o Caio? Seu Capitão Carisma concorda com o Caio, sim, porque essa é uma questão realmente de inatividade, e inatividade é algo imprevisível. Só que quanto mais leve, menos ela tende a fazer efeito. Acho que é uma questão tão imprevisível quanto a forma que os lutadores estarão nessas condições que a gente está vivendo, né? O Max Holloway, inclusive, deu uma entrevista recentemente falando que ele não conseguiu fazer sparring. Então, se ele não conseguiu, eu imagino que o outro cara da academia dele, que tem menos visibilidade, menos dinheiro, também não tenha conseguido uma preparação bem adequada. Eu vou colocar ele como favorito, baseado no que eu vi em questão de habilidades. Eu acho que ele tem tudo para fazer o Dave Grant circular atrás dele o tempo todo, sem conseguir colocar ele contra a grade. E o Grant, igual eu falei, ele é um cara de chute, ele é um cara que tenta as quedas da distância, mas em geral ele tem que levar o oponente para a grade para conseguir agarrar as pernas dele corretamente e levar a luta para o chão. E eu não vejo isso acontecendo se o Martin Day estiver em plenas condições. Eu acho que ele deve dominar essa luta aí tranquilamente na trocação. Bom, é isso aí. Tá aqui a nossa análise. Se você concorda com nossos especialistas, deixe seu comentário. Lembrando que temos aqui as análises de todas as lutas que vão acontecer no UFC 251. Então dá uma conferida aqui no nosso canal. E se você está acompanhando pelo Instagram, o link está na bio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Round Extra. E lembrando, segunda-feira, 21 horas, teremos nosso podcast Round Extra. E estaremos ao vivo durante a transmissão do UFC 251. Então se inscreve para não perder nada. E até a nossa próxima análise.